Essa aula é importantíssima, artigos 20 a 24 da nossa Constituição. E aqui, antes de fazer a leitura dos nossos artigos 20 a 24, eu quero que você preste atenção na seguinte estrutura que eu vou te passar, tá? Nós estamos tratando aqui ainda do título 3 da Organização do Estado. Na aula passada, a gente viu sobre a organização político-administrativa. E agora, quando a gente chega nesses artigos 20 a 24, você sempre tem que fazer a seguinte pergunta: o que é de quem? Tá? Então, sempre vai ler dessa forma. E eu vou fazer até uma tabelinha aqui para ficar mais fácil. Ó. O que é de quem? Nessa parte aqui do o que, nós temos três possibilidades. Ou o que vai ser bens, ou o que vai ser competência administrativa, ou o que vai ser competência legislativa. Pronto. São essas três possibilidades aqui que iremos encontrar na nossa leitura dos artigos 20 a 24. E nessa parte aqui do de quem, temos quatro possibilidades. Ou vai ser União, ou vai ser Estado, ou vai ser DF, ou vai ser municípios. Ou seja, os entes federativos, beleza? Pronto. E é justamente quais bens são da União, dos Estados, do DF, dos municípios, quais competências administrativas da União, dos Estados, DF, municípios, quais competências legislativas da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Entendeu a estrutura aqui? É bem simples, velho. Tá? Então, por favor, sempre lendo assim. O que é de quem? Tá? Então, vamos aqui, ó, artigo 20. Tá trazendo aqui, ó, os bens da União. Pronto. O que aqui? O que são os bens e o de quem é a União. Pronto, vem aqui os incisos trazendo os bens da União. Depois, artigo 21. Compete à União. Opa, tá trazendo uma competência da União. Já vimos aqui em cima que o que ou vai ser bens, ou vai ser competência administrativa, ou vai ser competência legislativa. Sempre que a Constituição trouxer somente a palavra competência nesses artigos, nós vamos entender como competência administrativa, ok? Agora, para ser competência legislativa, vai ter que necessariamente estar escrito competência legislativa, entendido? Pronto. O artigo 21 está escrito competência legislativa ou só competência? Vamos ver? Compete à União. Pronto. Esse é o nosso o que. É competência administrativa ou legislativa? Competência administrativa. Pronto, achamos o nosso o que. E agora aqui, a parte de quem é a União. Então, temos aqui as competências administrativas da União. Próximo artigo, aqui, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre... Opa! Aqui está escrito só competência? Não. Está escrito competência legislativa. Pronto. Esse é o nosso o quê? Competência legislativa. E o nosso de quem é a União. Pronto, beleza. Seguindo, próximo artigo 24 agora aqui. Qual é o nosso o quê? É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Está trazendo aqui competência ou está determinando que é competência legislativa? Está escrito só competência. Então, é competência administrativa. Esse é o nosso o quê? E o de quem? Quem que é aqui o de quem, ó? União e Estados, Distrito Federal e municípios. Ele trouxe os quatro entes políticos aqui no nosso o quê? Beleza? Ótimo. Artigo 23. Artigo 24 agora. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre qual que é o tipo de competência que nós temos aqui. Administrativa ou legislativa? Competência legislativa. Pronto, achamos o nosso o quê? E o de quem aqui agora? Ó, União, Estados e ao Distrito Federal. Perceba que faltou os municípios, certo?
O nosso o que aqui não são os 4 entes políticos. Então, para ficar bem claro e distinguirmos o artigo 23 do artigo 24, o que a gente tem aqui, ó? Aqui sabemos que é só competência, então competência administrativa. E o que a Constituição trouxe, ó? Competência comum. Foi essa terminologia que a Constituição trouxe. Então, você tem que saber que competência comum é o quê? É a competência administrativa de quem? Por favor, de quem? Dos 4 entes políticos, ok? Então, competência comum é a nossa terminologia aqui da Constituição. A competência comum é a competência administrativa dos 4 entes políticos. E a nossa competência do artigo 24, a Constituição trouxe como terminologia o quê? Competência concorrente. Pronto. O que é a competência concorrente? É a competência legislativa de quais entes políticos? De todos? Não. Somente de 3. Por quê? Está escrito município aqui no nosso artigo 24? Não. Tá? Então são dos 3 entes políticos menos os municípios. Tá? Então é essa estrutura que você vai ler a Constituição. Beleza? Pausa agora aí, faz a leitura sem compromisso. Lembrando, sempre é as perguntas, tá? O que é de quem? O que é de quem? E aí, depois, a gente faz as questões desses artigos e no final a gente faz a leitura em conjunto, ok? Pausa o vídeo aí, faz a leitura, vamos começar as nossas questões. Vamos lá. Então vamos lá para nossas questões, agora 544, vamos para a guerra, bora para o jogo, tá? O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. Qual é a nossa historinha? Nós estamos tratando aqui o que é de quem. Então, aqui de cara, a gente já tem o de quem. É o estado Y. Esse é o nosso ente político. Não é União, não é município, nem Distrito Federal, é o Estado. E a parte o que estamos tratando aqui, ó, o Estado editar leis. Editar leis é competência legislativa, beleza? Então pronto, encontramos o nosso o que e o de quem. E especificamente a competência legislativa que ele está querendo trazer aqui, ó, impedir a pesca de peixes regionais típicos ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros, ok? Então essa é a nossa historinha, vamos lá. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, por favor, me responde. Tá? O que a gente tem que fazer para responder a questão? Ler a Constituição. Então pronto, vamos lá, assinale a afirmativa correta. Item A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima, caso lei complementar federal o autorize. Pronto, então você fez a leitura aí tranquila, sem compromisso. Vamos dividir o item aqui por partes. Né? A primeira parte, ele está querendo trazer aqui se a competência legislativa existe de forma concorrente entre União e Estado para dispor sobre pesca. Ótimo. Na nossa estrutura, a gente fez a estrutura, né? Na nossa estrutura aqui, competência concorrente está onde? Artigo 24. Competência concorrente é a mesma coisa que competência legislativa de quem? De 3 entes políticos. Por quê? Porque os municípios não está escrito aqui no artigo 24. Ótimo. Então, vamos lá. Compete entre aqui, ó, União e Estado, né? Entre União e Estado, compete concorrentemente legislar sobre pesca? Sim, está aqui no nosso inciso 6, ó. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Perfeito, perfeito. Então, o nosso item A, na primeira parte, né? Maravilha.
Segunda parte aqui, ó, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal autorize. Essa matéria legislativa de transporte está aqui na competência concorrente, competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF? Não. O caso de transporte está aqui, ó, no nosso artigo 22. Aqui, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. O nosso o que é a competência legislativa e o nosso de quem é somente a União aqui no nosso artigo 22. E aqui sim a gente encontra legislar sobre transporte marítimo. Olha aqui, ó. Inciso 1º, direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. Esses são os direitos que compete à União legislar. Além desse direito marítimo, nós também encontramos aqui, ó, no inciso 11, a competência legislativa para tratar sobre matéria de trânsito e transporte. Tá? Transporte aqui é só terrestre? Não. Tá? Aqui é tanto transporte aéreo como marítimo. Entendido? E no nosso parágrafo único aqui embaixo, ó, o que a gente encontra? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Opa, então o que a gente está encontrando aqui? Ó? Que a competência privativa de legislar da União, certo? Que são todos esses incisos aqui do artigo 22. Essa competência privativa pode ser exercida aqui, ó, por estados? Sim, sim. E como os estados podem exercer essa competência privativa da União de legislar sobre esses incisos? Através de lei complementar, certo? E os estados vão poder tratar somente de questões específicas, ou seja, os estados não podem criar normas gerais sobre esses incisos, tá? Quando os estados forem autorizados a tratar sobre matéria legislativa desses incisos especificamente do artigo 22, tá? Ele só vai poder tratar de questões específicas. Normas gerais, jamais, jamais. Então, nossa resposta do item A está certa ou está errada? Vamos ler de novo aqui, ó. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal o autorize, ou seja, caso a União autorize por lei complementar. Perfeito. Nossa resposta aqui do item A é o gabarito. Vamos lá. Item B. O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria, logo, a lei estadual é constitucional. Vamos por partes aqui de novo. Primeira parte, ó, o Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Opa, peraí. Competência comum. Você lembra o que é competência comum? Na nossa leitura aqui do artigo 23. Qual é a parte do o que? Já vimos, é competência administrativa. Porque não está escrito competência legislativa, certo? Então, temos a competência administrativa no artigo 23. E a parte do de quem? Quem que é? São os nossos 4 entes políticos. Perfeito. E essa competência administrativa dos 4 entes políticos, a Constituição trouxe com que nome? Competência comum. Tá? Então, competência comum é a competência administrativa dos 4 entes políticos. Não é competência legislativa. E a nossa primeira parte aqui do item está dizendo o quê? Está dizendo que o Estado Y tem competência comum, ou seja, competência administrativa com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Negativo. Negativo. Competência comum é competência administrativa dos 4 entes políticos. E competência concorrente está aqui também, ó. Competência concorrente é competência legislativa. Ok? Não é para confundir isso. E o finalzinho aqui diz que, logo, a lei estadual é constitucional. Tá? Então, item errado trouxe aqui competência administrativa, sendo que o item está trazendo editar lei, ou seja, competência legislativa. Tá? Item C.
A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então vamos aqui para a nossa lei. A competência privativa da União está aqui no artigo 22, tá? Aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre, e em nenhum desses incisos a gente encontra legislar sobre proteção do meio ambiente, tá? E nem de poluição, A gente encontra isso aonde? Aqui no nosso artigo 24, ó, na competência concorrente, ou seja, competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aqui no inciso 6, vamos ler? Aqui, ó, legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Pronto. Foi essa literalidade que o item trouxe. E está dizendo que legislar sobre essa matéria é competência privativa da União. Negativo, é competência concorrente, ok? Olha aqui, ó. Porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Negativo. Isso aqui é competência legislativa concorrente. Entender? A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio ambiente. Vamos por partes, né? A primeira parte diz que é inconstitucional, a gente já viu que não. Aqui, ó, depois a gente fala aqui, ó, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União. Primeira coisa, olha aqui, ó, pesca é competência privativa da União? Não, pesca a gente já viu que está aqui, ó, inciso 6, pesca, tá? Inciso 6 do artigo 24, que trata sobre a competência concorrente, ou seja, competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Navegação marítima aqui agora, ó. Navegação marítima é competência privativa da União? Sim. Aqui a gente já destacou. Direito marítimo é competência privativa da União, e também aqui, ó, transporte. E aqui também, ó, transporte aéreo, marítimo ou terrestre é privativo da União. Pronto, então essa partezinha aqui da navegação marítima, sendo competência da União, tá certo. Vamos continuar aqui, ó, que são de competência exclusiva da União. Por favor, o que você está lendo aqui no nosso artigo 22? Compete privativamente à União legislar sobre, ok? Tá escrito aqui competência exclusiva? Não, por favor, não. Competência exclusiva não, tá? Tá escrito competência privativa. E a ideia é o seguinte, se fosse exclusiva da União, o termo exclusivo é mais forte. Se fosse exclusivo, não poderíamos ter o nosso parágrafo único aqui, ó, autorizando os estados a legislar, tá bom? Então, por isso que a Constituição traz aqui a terminologia privativa, tá? Exclusivo é uma terminologia mais forte, risca. Não é competência exclusiva, é competência privativa da União legislar sobre esses incisos, ok? Então, errou também aqui falando que é competência exclusiva. Seguindo, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre o meio ambiente, não, já vimos também que meio ambiente é competência legislativa concorrente, ou seja, está aqui no nosso artigo 24, inciso 6, tá? Aqui, ó, meio ambiente. Muito bem. E tem a literalidade da lei resolvendo a nossa questão. Vamos para o próximo. Questão 545, vamos lá. Determinado estado da federação vivencia sérios problemas de segurança pública, sendo frequente as fugas dos presos transportados para participar de atos processuais realizados no âmbito do Poder Judiciário. Para remediar essa situação, foi editada uma lei estadual estabelecendo a possibilidade de utilização do sistema de videoconferência no âmbito do Estado. Pronto, nossa historinha diz aqui, né, dos problemas de segurança pública e fala o que é de quem. Por quê? Olha o ok aqui, editado uma lei, ou seja, competência legislativa. E o de quem? O de quem aqui, ó, lei estadual. Então pronto,
Descobrimos o que é de quem. E especificamente aqui, é a competência legislativa para tratar sobre o sistema de videoconferência no âmbito do Estado, ou seja, ou está tratando sobre procedimento ou está tratando sobre processo, ok? Beleza, então vamos lá. Diante de tal quadro, assinale a afirmativa que se ajusta à ordem constitucional. Item A. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere na competência local dos Estados-membros, versando sobre assunto de interesse local. Esse nosso item aqui não precisa se preocupar porque a gente vai aprender lá na frente, tá? Interesse local é só de municípios, ok? É a nossa literalidade da Constituição, a gente vai aprender nas próximas aulas, não se preocupa, vamos pular. Item B. A lei estadual é inconstitucional, pois afrontou a competência privativa da União de legislar sobre direito processual penal. Então, pronto, a gente só precisa saber se o direito processual penal é competência privativa da União ou não. Ok? Então, vamos lá na nossa competência privativa. Está aqui. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual. Pronto. Então, qualquer direito processual compete privativamente à União. Seja direito processual civil, seja direito processual penal. Tanto faz, tá? Justamente porque ele não especificou, ok? Então, direito processual é sim competência privativa da União. Já vimos aqui no parágrafo único. Pode ser autorizado algum Estado a legislar sobre questões específicas de direito processual penal através de lei complementar federal? Sim. E na nossa questão, houve algum tipo de autorização da União para o Estado legislar sobre direito processual? Não. Então, por isso, o nosso item B é a nossa resposta, ok? É esse raciocínio da nossa literalidade. Aqui, item C agora. A lei estadual é constitucional, pois a matéria se insere no âmbito da competência delegada da União, versando sobre direito processual. Olha, por questão de jurisprudência, a gente consegue ler a lei e saber se a União delegou aos estados legislar sobre videoconferência? Não, a gente não consegue saber qual é a literalidade da lei. Mas, lendo a questão, vendo a nossa historinha aqui, a União autorizou o Estado a legislar sobre videoconferência? Não, a nossa historinha não tem isso. E por esse contexto da questão, a gente marca errado ali o item C, tá? Vamos lá, vamos para o item D. A lei estadual é inconstitucional, pois comando normativo dessa natureza, por força do princípio da simetria, deveria ser previsto na Constituição Estadual. Aqui no nosso item D, ele está trazendo aqui o princípio da simetria e a gente está focando na literalidade da lei? Sim. Então, de cara, a gente não dá devida atenção para o item D. Está abordando uma questão de princípio que a gente não encontra na Constituição. Não está na literalidade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular, porque isso aqui a gente vai ver depois que a gente dominar a literalidade da nossa Constituição. Perfeito? Então, olha só, mesmo tendo o item tratando sobre princípio e tendo talvez um item tratando sobre jurisprudência, conseguimos fazer a questão? Sim, porque tanto o item A como o item B, ambos são literalidade. Tá? Vamos para o próximo item. Nossa próxima questão, 546. Olha aqui. A Assembleia Legislativa do Estado M, ao constatar a ausência de normas gerais sobre matéria em que a União, os Estados e o Distrito Federal possuem competência legislativa concorrente, resolve tomar providências no sentido de legislar sobre o tema, preenchendo os vazios normativos decorrentes dessa lacuna. Assim, 2 anos após a Lei E de 2013 ter sido promulgada pelo Estado M, o Congresso Nacional promulga a Lei F de 2015, estabelecendo normas gerais sobre a matéria. Sobre esse caso, assinale a afirmativa correta. Na nossa historinha, a gente tem que buscar o que é de quem, lembra? Pronto. O que estamos tratando? Competência legislativa concorrente. Ok. E a competência legislativa concorrente é de quem? Igualmente, a Constituição, a questão também trouxe aqui, ó, é da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Pronto, nesse contexto, o que aconteceu? O Estado M resolveu editar uma lei, ó, aqui ó, é a Lei E de 2013, né? Então o Estado M resolveu editar essa Lei E de 2013, mesmo não existindo uma lei dispondo de normas gerais da União, ok? Beleza. E depois de 2 anos da edição dessa Lei E do Estado M, o que aconteceu? Aí sim o Congresso Nacional resolveu promulgar a Lei F de 2015, estabelecendo as normas gerais sobre a matéria. Tá? Essa é a nossa historinha, então vamos lá. Item A. A Lei E de 2013 foi devidamente revogada pela Lei F de 2015, posto não ser admissível, no caso, que norma estadual pudesse preservar a eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma temática. E aí, nosso item certo ou errado? Na nossa leitura da Constituição, nós temos justamente essa situação. Aqui, ó. No artigo 24, que fala sobre a competência legislativa concorrente, ok? Nesse nosso caso, olha aqui o parágrafo 4º. Olha aqui. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Olha a nossa questão lá, ó. Lei estadual M foi publicada. Depois de 2 anos, o que aconteceu? Veio uma lei federal F, tratando sobre normas gerais. Quando isso aqui acontece, nós temos a suspensão da eficácia da lei estadual, ok? E essa suspensão só ocorre se a lei estadual estiver no todo ou em parte em contrário. Entendido? Então vamos voltar aqui para o nosso item A. A Lei E foi devidamente revogada pela Lei F de 2015? Não. É caso de revogação ou é caso de suspensão da eficácia, como está escrito aqui no nosso parágrafo 4º? Caso de suspensão da eficácia e somente suspende a eficácia da parte que estiver em contrário. Tá? Então pode suspender a eficácia somente de uma partezinha da lei que estiver em contrário ou suspender a eficácia da lei inteira. Depende do grau de contrariedade. Tá? Então, primeira parte está errado porque não é revogação, é suspensão da eficácia. Olha ele aqui, continuando. Posto não ser admissível no caso que norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito do tema, a respeito da mesma temática. Tá? Então, houve aqui uma justificativa contrária, totalmente diferente do que está escrito, né? Dizendo que não pode suspender, ó, não ser admissível. Seguindo aqui, ó, posto não ser admissível no caso que norma estadual pudesse preservar a sua eficácia diante da promulgação de norma federal a respeito da mesma temática. Essa segunda parte também está errada? Sim. Por quê? Porque, na verdade, só não vai ser admissível preservar a eficácia da parte da lei estadual que for contrária às normas gerais da lei federal F, ok? Item A, então, errou 2 vezes, né? Vamos lá, item B. A Lei E de 2013 perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei F de 2015, mantendo a eficácia a parte que, compatível com a Lei F de 2015, seja suplementar a ela. E aí, questão certo ou errado? Questãozinha tá chato aqui, ó. Tá chato. Por quê? Ele está dizendo que a Lei E de 2013 perde a sua eficácia. O que a gente tem aqui na literalidade da lei? A gente está dizendo que perde a eficácia ou suspende a eficácia da lei? Hein? Suspende a eficácia da lei estadual. Tá? Aqui está dizendo que perde a sua eficácia somente naquilo que contrariar as normas gerais introduzidas pela Lei F. Só pecou em dizer que perde eficácia. Né? Na verdade, suspende a eficácia. E o finalzinho está tudo certo, ó, mantendo a eficácia a parte que, compatível com a lei de 2015, que é a lei federal, né, seja suplementar a ela. Beleza? Então, pecou só nessa partezinha aqui dizendo que perde. Na verdade, suspende. Item B errado. Item B errado. Item C. A lei F de 2015 não poderá viger no território do estado M,
já que a edição anterior da Lei E de 2013, veiculando normas específicas, afasta a eficácia das normas gerais editadas pela União em momento posterior. E aí, tem ser certo ou errado? Completamente errado, né, gente? No caso aqui, ó, parágrafo 4º, de superveniência de lei federal, ou seja, a lei federal trazendo normas gerais é publicada depois da lei estadual. Tá? Então, no caso de superveniência de lei federal, sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E o item fala que a lei federal não poderá viger no território do Estado M, porque o Estado M já editou a Lei E de 2013? Nada a ver, né? Totalmente errado. E ainda aqui no finalzinho, ó, a lei estadual vai afastar a eficácia das normas gerais editadas pela União? Não. Também é o contrário. É a União que afasta, que suspende a eficácia das normas estaduais. Ok? Item C completamente errado. Vamos lá, item D. A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os entes federativos, pode ser usada indistintamente por qualquer deles, prevalecendo, no caso de conflito, a lei posterior editada pelo Estado ou pela União. E aí, esse item está certo ou está errado? Vamos por partes de novo aqui, ó. A competência legislativa concorrente, por ser uma espécie de competência comum entre todos os entes federativos, está certo ou está errado nessa parte? Está errado, né? Competência concorrente, qual que é? É a competência legislativa de todos os entes federativos? Não. É a competência legislativa de 3 entes federativos. Por quê? Não temos municípios aqui no nosso artigo 24. Tá? Então, a competência concorrente, a competência legislativa entre União, Estados e Distrito Federal. E a competência comum, está aqui no artigo 23. Competência comum, sabemos também que é a competência administrativa dos 4 entes políticos? Sim, porque a gente lê aqui no artigo 23, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Entendido? Então, competência concorrente não tem nada a ver com competência comum. Além do que, a competência concorrente prevê ali no artigo 24 todos os entes federativos? Não, porque o município não está escrito lá, só está escrito União, Estados e Distrito Federal. Então aqui a gente já viu que a questão está errada. Seguindo aqui, ó, pode ser usada indistintamente por qualquer deles? Vamos lá nos parágrafos do artigo 24, ó. Vamos ver aqui, ó, parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, entre União, Estados e Distrito Federal, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Pronto. Aqui a gente já tem a primeira regra de como será usada a legislação concorrente pela União. Tá? Então, a União somente pode legislar sobre esses incisos aqui da competência concorrente, somente vai poder legislar tratando de matérias gerais, normas gerais. Tá? Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Opa, então, se a União não editar normas gerais dessas matérias dos nossos incisos do artigo 24, os Estados ficam impossibilitados de legislar? Negativo. O parágrafo 2º diz que a ausência de normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Perfeito? Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. E o que a gente tem aqui? A ausência de lei federal tratando de normas gerais impossibilita o Estado de legislar sobre essas mesmas normas para atender suas peculiaridades? Não, ok? Deve ser assegurada aos Estados a sua competência legislativa plena, ou seja, exercer o seu poder de legislar, tá? Pronto, com essa leitura dos parágrafos 1º, 2º e 3º, a gente pode entender que a competência de legislar da União dos Estados e do Distrito Federal sobre matérias de competência concorrente, ou seja, as competências do nosso artigo 24, a produção dessas leis vai ser de forma indistinta, não tem diferença para União, Estados e Distrito Federal? Negativo.
A gente já viu, União, só normas gerais. Já os estados vão ser de forma aqui, ó, suplementar, tá? Competência aqui para normas gerais da União e para os estados a competência vai ser suplementar. Entendido? Então, voltando para o nosso item. Aqui, ó, pode ser usado indistintamente por qualquer deles? Não, negativo. Tem diferença no uso da competência concorrente para a União e para os estados e Distrito Federal, tá? E a outra parte aqui, prevalecendo no caso de conflito, a lei posterior editada pelo Estado ou pela União. Também errou essa partezinha, porque a gente já viu que no caso de superveniência, aqui, ó, lei posterior, quando for lei federal tratando de normas gerais, o que vai acontecer? Vai suspender a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, tá? Então, item D totalmente errado. Item D totalmente errado. E a gente conclui o quê? Itemzinho mal formulado, infelizmente a gente vai ter que acertar a menos errada. Qual que é a menos errada? É a letra B. Por quê? Ele só trocou aqui a palavra suspender a eficácia por perder a eficácia. E dá para forçar a barra e interpretar a palavra aqui perder como sinônimo de suspender? Beleza. Força a barra aí para a gente tentar acertar a menos errada, tá? Então vamos marcar aqui item B. Mas perceba, as outras questões realmente são erros grotescos, entendeu? Porque o item A aqui, ó, fala em revogação e não diz que é somente na parte contrária, tá? Então errou grotescamente. A letra C diz que a lei federal não poderá viger no território do estado M, pelo amor de Deus. Além de dizer também que, ó, afasta a eficácia das normas gerais da União. É o contrário, é a União que afasta a eficácia da lei estadual no que for contrário. E a letra D mistura a ideia de competência concorrente com competência comum. Diz competência concorrente entre todos os entes federativos. Não, na verdade, os municípios não estão inclusos na competência concorrente. E diz também que o uso vai ser de forma indistinta, tá? Então, vamos aceitar e vamos para a próxima questão. Questão 547, então. No município de São José dos Cavaleiros, 87% dos atendimentos médicos nas emergências hospitalares são decorrentes de acidentes automobilísticos ocasionados pelo consumo de bebidas alcoólicas. Uma vereadora do município, senhora X, ciente das estatísticas expostas, apresenta projeto de lei propondo que os cidadãos proprietários de veículos automotores residentes no município municiem seus veículos com equipamento que impeça a partida do carro no caso de o condutor ter consumido álcool. A Câmara Municipal, por voto de 2/3 dos vereadores, aprova a lei. Cadê o que é de quem? Nossa pergunta de sempre. Cadê? É o que aqui? É o que? É o que? Cadê o que? Projeto de lei. Então é competência legislativa do município. Encontramos o que é de quem, tá? Então competência legislativa do município. E especificamente qual competência legislativa a vereadora está querendo exercer lá no seu município? Competência legislativa para municiar os veículos do município com um determinado equipamento. Pronto. Veículo é que matéria legislativa? Trânsito. E trânsito é competência legislativa de quem? É competência legislativa de quem? Tá aqui, ó. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 11, trânsito e transporte. Então, o veículo ele está inserido na matéria de trânsito, ok? E a vereadora pode tratar sobre essa matéria lá na Câmara dos Vereadores, lá no município? Não. Ih, já respondi. Não era para responder, né? Foi mal. Essa já respondi. Então vamos lá, aqui, ó. Esta legislação deve ser considerada item A, constitucional por tratar de proteção de direito fundamental? Não, né? Já vimos que está tratando sobre veículo e veículo tem a ver com trânsito, ok? E trânsito é matéria de competência privativa da União. O município não pode legislar não, tá? Então item A errado dizendo aqui que é constitucional e falando sobre direitos fundamentais. Vamos lá, item B. Inconstitucional por tratar de matéria de competência privativa da União. Perfeito. Realmente essa lei municipal é inconstitucional e a justificativa é a competência privativa da União que nós encontramos aqui no artigo 22, inciso 11. Perfeito? Vou marcar aqui, ó, pronto, nossa resposta. Item
Item C. Inconstitucional por vício formal relacionado ao quórum mínimo para votação. Então a gente tem que pensar aqui se é lei ordinária ou lei complementar para falar de quórums de 2/3 ou maioria simples, e isso a gente vai ver lá na frente, ok? Não precisa se preocupar. Vamos pular o item C. Item D. Constitucional por tratar de assunto de interesse local e ter sido aprovada por processo legislativo idôneo. Mais uma vez, item errado. É inconstitucional, nós já sabemos, e veículo trata sobre assunto de interesse local? Não. Tá? Veículo é assunto de trânsito e trânsito é competência privativa da União, ok? Não tem nada a ver de interesse local. Então, nossa resposta aí, item B, é o nosso gabarito, bem tranquila, questãozinha, literalidade na veia, vamos para a próxima. Agora, questão 549, vamos lá. O governo do estado K, preocupado com o resultado da balança comercial do seu estado, conhecido pelo setor exportador, pretende regular a importação de bens de determinados países, apresentando, nesse sentido, projeto de lei à Assembleia Legislativa. Em termos de competência legislativa, esse tema é nos termos da Constituição, nos termos da Constituição Federal. Tá? Então, de cara, você já identifica que essa questão é literalidade da lei. E a nossa pergunta de sempre, o que é de quem? O que nós estamos tratando aqui nessa questão? Competência legislativa. Pronto, identificamos o nosso o que. E agora o nosso de quem. É União, Estados, Distrito Federal, municípios que estamos tratando aqui? Opa, Estado K. Então é a competência legislativa do Estado K, certo? E especificamente, qual é a competência legislativa que estamos tratando aqui? Olha aqui, balança comercial do Estado K, conhecido pelo setor exportador. Tá? Então ele pretende, no final das contas, regular a importação de bens. Não, perceba, não é uma importação entre o Estado K e outro Estado do Brasil, da República Federativa. Não, é o comércio entre o Estado K, da República Federativa do Brasil, e outros países, ok? E quem tem competência legislativa lá na nossa Constituição para tratar sobre comércio exterior, comércio externo? Quem tem? O item A aqui, ó, estados. Item B, União. Item C, Distrito Federal. E item D, municípios. Aí, marquei sem querer o municípios, tá? Qual dos entes federativos aqui tem essa competência legislativa? Vamos lá na nossa Constituição aqui, ó. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre... Opa, o que é de quem, né? Competência legislativa da União. Nosso inciso 8 traz o quê? Comércio exterior e interestadual. Então, sempre que ocorrer um comércio, uma relação comercial com outro país ou uma relação comercial entre os estados da República Federativa do Brasil, quem possui a competência legislativa para tratar sobre essas matérias? A União. Somente a União. Tá? E comércio intermunicipal. A União tem competência para tratar sobre matéria legislativa de comércio intermunicipal? Não. Comércio intermunicipal, não. Tá? Somente comércio exterior com outros países e comércio entre os estados. Tá? Entre os estados da República Federativa do Brasil. Nosso item aqui, nossa resposta, item B. Ok? Literalidade tranquila, vamos seguindo. Questão 550 agora, vamos. O Estado W, governado por dirigente progressista, pretende realizar uma ampla reforma agrária no seu território para melhor dividir a terra, incluindo diversos desempregados na vida produtiva, apresentando ainda amplo programa de financiamento das atividades agrícolas. Com essa proposta política, resolve apresentar projeto de lei, criando formas de desapropriação e inovando nos procedimentos, dando características sumária e permitindo o ingresso nos imóveis sem pagar indenização. Vamos para a nossa perguntinha de sempre, o que é de quem? Estamos tratando o quê? Estamos tratando de projeto de lei? Sim, então é competência legislativa. Pronto, achamos o nosso o quê? E agora vamos para o nosso de quem? Tá? Então, competência legislativa de quem? Da União, Estado, Distrito Federal, municípios? Do Estado. Estado W aqui, ok?
Então, competência legislativa do Estado. E especificamente, qual é a competência legislativa? Tá aqui, ó. Projeto de lei, criando formas de desapropriação e inovando nos procedimentos de desapropriação, tá? Então, estamos tratando sobre a matéria específica de desapropriação. Vamos lá, vamos para as questões. Quanto ao tema em foco, legislação sobre desapropriação. Opa, olha aqui, a questão até destacou o nosso o quê? É a competência legislativa sobre desapropriação. Tá? Então, nos termos da Constituição Federal, o que está escrito lá na Constituição? Assinar a afirmativa correta. Item A, trata-se de competência privativa da União. B, competência da União em comum com os Estados. C, competência privativa dos Estados. D, competência dos Estados em comum com os municípios. Vamos aqui para o nosso artigo 22. Compete privativamente a União legislar sobre... Olha o nosso inciso 2, de forma clara aqui, ó, desapropriação. Pronto. Qual é o nosso item certo, gente? Não tem nem que enrolar nessa questão, ó. Trata-se de competência privativa da União. Isso aqui é questão para você fazer em segundos, quando você já tem internalizado a literalidade da Constituição. Tá? Isso aqui é para OB e para qualquer tipo de concurso. Seguindo, próxima questão. Questão 551. O Estado W pretende reorganizar o serviço da junta comercial que atua em seu território. Para isso, apresenta o projeto de lei à Assembleia Legislativa Estadual. Nossa perguntinha, o que é de quem? O que? Projeto de lei, então estamos tratando sobre competência legislativa. E o nosso de quem? Estamos tratando do Estado W. Ótimo, respondemos nossa pergunta. Especificamente, qual é a competência legislativa que estamos tratando na questão? Sobre os serviços da junta comercial. Só isso que a gente precisa saber, tá? Vamos lá, então, em relação à competência legislativa do tema, assinale a afirmativa correta. É competência legislativa privativa da União? Item B, concorrente com a União? Item C, privativa dos estados? Item D, concorrente com os municípios. Junta comercial, nós sabemos, com a nossa literalidade, ó, tá aqui no artigo 24. Competência legislativa concorrente. Ou seja, é a competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Tem município aqui? Não. Foi o que a gente até escreveu aqui, ó, competência concorrente. O que é competência concorrente? Competência legislativa dos 3 entes políticos. Por quê? Os municípios não estão inseridos no nosso artigo 24. E o nosso inciso 3 traz justamente a competência de legislar sobre juntas comerciais, ok? Agora a gente pode responder tranquilamente nossos itens. Ó, é privativa da União? Não, porque a gente acabou de ver que é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Item B, é concorrente com a União? Sim, é concorrente com a União. Por quê? O artigo 24. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre. O Estado W pode legislar? Pode. E essa competência de legislar sobre juntas comerciais é concorrente com a União? Sim. Então, item B é nossa resposta. Certo? Item C, é privativa dos estados? Não, já vimos que está ali no nosso artigo 24. E D, é concorrente com os municípios? Opa, negativo. Sempre que bater o olho e ver competência concorrente inserindo os municípios, você já sabe que está errado, né? Olha aqui, ó. Competência concorrente que a gente tem é a competência legislativa de 3 entes políticos. Por quê? Porque os municípios não estão inclusos. Diferentemente da nossa competência comum aqui, ó, artigo 23. Na competência comum, que é uma competência administrativa, o que a gente tem aqui, ó? Competência comum é a competência administrativa dos 4 entes políticos, ok? Vamos lá, próxima questão. Agora vamos lá, questão 552. O Estado X edita norma que determina a gratuidade de pagamento em estabelecimentos privados sob administração de entidades empresariais. Tal lei, à luz das normas constitucionais, está sob a égide das competências do... Muito bem, vamos entender qual é a nossa perguntinha. O que é de quem?
Olha o nosso o quê? Editar normas, ou seja, produzir leis, ou seja, competência legislativa. Esse é o nosso o quê? E o nosso de quem agora? O Estado X que editou a norma, ou seja, é o nosso Estado, tá? Não é União, não é município, nem é Distrito Federal, é especificamente o Estado. E sobre qual matéria estamos tratando aqui da competência legislativa estadual? É sobre aqui, ó, direito empresarial, tá? Direito civil, direito empresarial. Por quê? O Estado X está editando uma norma, ou seja, está produzindo uma lei para que determinadas empresas obrigatoriamente não cobrem aqui, ó, não cobrem o pagamento de estacionamentos privados. Entendido? O Estado está querendo produzir uma lei para obrigar empresas a não cobrarem estacionamento. E eu não vou deixar de destacar isso aqui, ó. À luz das normas constitucionais, ou seja, leia a Constituição. Tá? E olha que loucura, tem uma jurisprudência do STF falando sobre isso aqui. E mesmo assim a questão traz à luz das normas constitucionais. Ou seja, na teoria, a gente tem uma questão aqui de jurisprudência, mas dá para fazer com a leitura da lei, com a leitura da Constituição. Por favor, entenda o poder de ler a lei. Tá? Entenda, é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, questãozinha para fazer em 2 segundos, porque você só precisa saber quem tem a competência legislativa para tratar sobre direito empresarial, direito civil, certo? Quem que tem? É o Estado, é o município, é o Distrito Federal ou a União? Vamos aqui, ó, vamos subir. Aqui, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 1º, direito civil. É só isso que você precisa. Por quê? O direito civil, ele engloba lá no Código Civil artigos que tratam especificamente sobre direito empresarial, ok? Direito empresarial está dentro do direito civil. E outra forma de observar também é que o inciso 1º diz direito comercial. E é o que eu digo, gente, não foge da literalidade, tá? Aqui, ó, tá escrito: o Estado está editando uma norma para intervir na administração de entidades empresariais, ou seja, está mexendo com direito empresarial. Mexeu com direito civil, direito empresarial é competência da União. Ó, marquei aqui, não é competência do Estado. Se você quer ficar tentando trazer várias interpretações para tentar achar outras respostas para essa questão, beleza, tá? Mas você quer passar, você quer tirar uma nota alta, é literalidade. Não força, bicho, não força a amizade, tá? Não força. Itemzinho tranquilo para quem enxerga a literalidade, itemzinho chato para quem enxerga formas de interpretação. Tá? Vamos lá, próxima questão. Agora a questão 553. Lei estadual que regulamenta o serviço de mototáxi é nosso o que é de quem? Cadê aqui? O que? Lei. Lei regulamentando alguma coisa. Então, é competência legislativa. Competência para legislar. Competência legislativa de quem? Estadual. De um estado. Certo? E especificamente, é para produzir uma lei estadual regulamentando o serviço de mototáxi. Que nem na outra questão que a gente fez. Aqui, ó, aqui em cima, ó. Lei estadual tratando sobre administração das empresas. Qual que é a matéria aqui? Matéria empresarial. E aqui, uma lei tratando sobre serviço de mototáxi. É lei tratando de que matéria? De trânsito e transporte. Ok? Então, tranquilo. Vamos lá, vamos para as questões. Item A, constitucional. Essa lei estadual é constitucional porque se trata de competência legislativa reservada aos estados? Vamos na nossa Constituição ver aqui no artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 11, trânsito e transporte. Ou seja, serviço de mototáxi, serviço de táxi, serviço de transporte de ônibus público, tudo aqui, ó, tá tudo aqui, trânsito e transporte, ok? Então, item A, essa lei estadual é constitucional porque trata de competência legislativa reservada aos estados? Não.
é privativa da União. Item B, constitucional, porque se trata de competência legislativa remanescente dos Estados? Também não. Já vimos que é privativa da União. Item C, inconstitucional, porque se trata de competência legislativa dos municípios? Não. Já vimos que é da União. Item D, inconstitucional, porque se trata de competência legislativa privativa da União. Perfeito. Artigo 22 da nossa Constituição. Item D é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Questão 554 agora. Vamos lá. A respeito da distribuição de competências adotada pela Constituição Brasileira. Ou seja, leia a Constituição, tá? Assinale a alternativa correta. Então vamos lá, item A. Item A. A competência material da União pode ser delegada aos Estados por lei complementar. Nós não falamos isso antes, tá? Competência material é sinônimo de competência administrativa, ok? E tá aqui, ó, artigo 21, compete à União. Nós já vimos que aqui trata sobre competência administrativa e lá no nosso parágrafo único nós temos a possibilidade de delegação da competência material, da competência administrativa da União? Não temos, tá? Encerrou aqui, ó, inciso 25. Tá? Agora, no artigo 22, que traz a competência legislativa privativa da União. Nessa competência de legislar privativamente da União, nós temos a possibilidade de delegação para os estados legislarem também? Sim, ó, o nosso parágrafo único aqui, ó, lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Entendido? Então, aqui, ó, dentre as competências administrativas da União e competência legislativa, qual dessas duas aqui podem ser delegadas a estados? É a competência legislativa, ok? Está aqui no nosso parágrafo único do artigo 22. Competência administrativa, a competência material da União poderá ser delegada? Não, porque não tem parágrafo único prevendo essa delegação lá no nosso artigo 21. Entendido? Então vamos voltar aqui, ó, item A errado, ok? Competência material da União não é delegada não, é só competência privativa de legislar. Item B. A União compete legislar sobre direito processual e normas gerais de procedimentos. Ótimo, então vamos lá. Né? O que é de quem? Estamos tratando de competência legislativa de quem? Da União. Especificamente, qual tipo de competência legislativa? Temos dois tipos aqui, ó, sobre direito processual e sobre normas gerais de procedimentos. Então vamos ver a nossa primeira situação aqui, ó. Direito processual é competência legislativa da União? Vamos vir aqui, artigo 22. Aqui, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual. Pronto, então direito processual é competência legislativa da União? Sim. Então a primeira parte aqui da nossa questão está certo. Ó, direito processual é competência da União. E legislar sobre normas gerais de procedimentos. Procedimentos está aqui, ó, previsto no artigo 24. Ó, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, olha o nosso inciso aqui, 11, tá? Aqui, ó, procedimentos em matéria processual. Tá? Então, procedimentos em matéria processual é competência da União? Sim. Mesmo sendo aqui estados e Distrito Federal também é competência da União? Sim. Então a União vai poder legislar sobre procedimentos em matéria processual. Sendo que a gente percebeu ali que a competência concorrente, né, entre Distrito Federal, estados e a União, por isso que o item trouxe aqui, ó, normas gerais de procedimentos. Normas gerais é competência da União? Olha o nosso parágrafo único aqui do artigo 24. Ó. No âmbito da legislação concorrente, ou seja, União, Estados e Distrito Federal, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Pronto. Então, quando a União for legislar sobre qualquer matéria dos incisos do artigo 24, vai ser limitado
a normas gerais? Sim. Então, quando tratar sobre procedimentos, a União necessariamente vai ter que tratar sobre as normas gerais dos procedimentos? Sim, e é justamente o que o item B traz. Beleza? Direito processual é competência privativa da União e normas gerais de procedimentos é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Por isso que, nesse caso específico, a União só pode tratar de procedimentos por meio de normas gerais, ok? Item B, a nossa resposta, literalidade da lei tranquila. Tá? Item C agora, a competência para legislar sobre direito urbanístico é privativa dos municípios, pois é matéria de interesse local. E aí? Direito urbanístico, onde é que a gente encontra? Olha aqui no nosso artigo 24, ó. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e direito urbanístico. Então, o direito urbanístico é competência do município? Negativo. Muito pelo contrário, é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Os municípios não estão inclusos aqui na competência concorrente. Errou feio a questão C, tá? Porque disse aqui, ó, direito urbanístico é privativo de município. Negativo. Vamos lá, item D. A competência para legislar sobre defesa dos recursos naturais é privativa da União, pois é matéria de interesse nacional. Vamos lá, recursos naturais. Aqui, ó, artigo 24, inciso 6. Inciso 6, aqui. Inciso 6. Competência concorrente para legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Se recursos naturais é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, o nosso item D está errado. Ele diz que competência para legislar sobre defesa de recursos naturais é privativa da União. Negativo. É competência concorrente, ok? Então, itemzinho B, nossa resposta, bem tranquilo, vamos seguindo. Questão 555, vamos lá. Um determinado Estado-membro editou lei estabelecendo disciplina uniforme para a data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino sediadas no seu território. Qual que é a nossa perguntinha de sempre? O que é de quem? Nesse caso, o nosso o que está aqui, ó, editar lei, competência legislativa. Tá? Esse é o nosso o que. De quem? De um Estado-membro. Tá? Não é da União, não é do Distrito Federal, nem do município. Então, um Estado-membro editou uma lei. Especificamente, qual é a matéria da competência legislativa? É aqui, ó, data de vencimento das mensalidades das instituições de ensino. Okay? Então, o Estado está querendo que todas as escolas tenham a mesma data de vencimento das mensalidades. Muito bem, vamos lá. Examinada a questão à luz da partilha de competência entre os entes federativos, é correto afirmar. Nosso item A. Mensalidade escolar versa sobre direito obrigacional, portanto, de natureza contratual, logo, cabe à União legislar sobre o assunto. E aí, nosso item está certo ou está errado? Mensalidade escolar versa realmente sobre direito obrigacional? É uma questão que pega um pouquinho da interpretação, né? E exige um pouquinho da nossa interpretação. E aí? Mensalidade, a data da mensalidade, aqui, a data do vencimento do boleto que a escola vai emitir para os pais pagarem. Está tratando sobre direito obrigacional ou está tratando sobre as disciplinas que vão ter que ser ensinadas nas escolas, sobre a essência do método de ensino? O que está acontecendo aqui? Data de vencimento de mensalidade que a escola vai cobrar é sim direito obrigacional, ok? Depois que a gente fez essa interpretação, a gente pode concluir aqui, ó, portanto, de natureza contratual, ok. Logo, cabe à União legislar sobre o assunto. E aí, direito obrigacional compete a quem? Está aqui nosso artigo 22, está aqui, ó. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil. Pronto. Do mesmo jeito que é o nosso desenho, do mesmo jeito que o direito empresarial está dentro do direito civil, o direito obrigacional também está lá dentro do direito civil, ok? E isso a gente vê lá na nossa aulinha de direito civil, tá?
Direito obrigacional, assim como direito empresarial está dentro do direito civil, então direito obrigacional compete sim privativamente à União legislar sobre, ok? Então nosso item A é a nossa resposta, exigir um pouco mais de interpretação, mas não precisa fugir da literalidade da lei. E mais, tem jurisprudência falando sobre isso? Tem, claro que tem. Mas a literalidade da lei é tão importante que, mesmo numa questão que tem base na jurisprudência, podemos também fazê-la apenas com a literalidade da lei. Ok? Exige um pouco mais de interpretação, mas a gente faz. Então, você tem que pensar que a literalidade da lei, ela consegue também algumas questõezinhas de jurisprudência, entendeu? É isso que você tem que botar em mente, tá? Então vamos lá. Item B. A matéria legislada tem por objeto prestação de serviço educacional, devendo ser considerada como interesse típico municipal? Mais uma vez, já concluímos que mensalidade, data de vencimento de mensalidade escolar não tem nada a ver com a finalidade da escola, ok? Por isso que mensalidade tem a ver com direito obrigacional, direito contratual, tá? E a nossa primeira parte aqui está errada, né? A matéria legislada tem por objeto prestação de serviço educacional? Não. Tem por objeto somente estabelecer uma data específica nos vencimentos da relação obrigacional. E a segunda parte vem dizendo aqui que tem que ser considerada como interesse típico municipal. Olha aqui na nossa lei, olha aqui na nossa Constituição. No artigo 22, a gente desce aqui, ó, matéria privativa da União, a gente encontra o quê? Olha o inciso 24 aqui, ó, diretrizes e bases da educação nacional. Ótimo. Então, quando tratar especificamente das diretrizes e bases da educação nacional, o que a gente tem? É competência privativa da União. Descendo mais um pouquinho, aqui no artigo 24, ó, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, olha o inciso 9, educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Então, quando for só educação, é competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. Quando for bases e diretrizes da educação nacional, aí é privativa da União. Entendido? É essa a nossa literalidade. Tá? Então, por enquanto, é isso aqui. Competência municipal a gente vai ver lá na frente. Mas, se for bases e diretrizes da educação nacional, é somente União, privativa da União. Se for educação, ou seja, prestação de serviço educacional, é concorrente da União, Estado e Distrito Federal. Ok? Então, a questãozinha aí errando duas vezes. Vamos lá. Item C. Por versar o conteúdo da lei sobre educação, a competência do Estado membro é concorrente com a da União. Vamos por partes. Primeira parte. A questão está versando sobre educação? Não. Não é método de ensino, não é as matérias que devem ser ensinadas, não tem nada a ver com educação, tem a ver com o vencimento das mensalidades das instituições de ensino. E vencimento de mensalidade é questão obrigacional. Não tem nada a ver com o ensino. O que vai influenciar o método de ensino se tiver que pagar no início do mês ou no final do mês? Nada. Então, por questão de interpretação, a primeira parte está errada. Tá? Não trata sobre educação, trata sobre obrigações. E a segunda parte, a competência do Estado membro é concorrente com a da União. A justificativa está certinha aqui por conta da matéria educação. Educação é competência concorrente entre estados, DF e município? Sim, é o que a gente tem aqui, ó. Educação, no inciso 9, é matéria de competência concorrente do artigo 24, ó. Concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. A justificativa aqui tá beleza, mas o que errou a questão foi a parte interpretativa aqui no início. Tá? Não é matéria sobre educação, é matéria sobre obrigações. Item D. Somente competirá aos Estados-membros legislar sobre o assunto quando se tratar de mensalidades cobradas por instituições particulares de ensino. E aí, essa questão, gente? Esse tipo de questão é o quê? É o que não tem o que falar e inventa, né?
Em algum momento a gente lê aqui na Constituição diferença de matéria legislativa a depender se a instituição de educação é privada ou pública? Não. Tá? Então viajou a questão, ó, somente competirá aos Estados membros legislar sobre o assunto quando se tratar de mensalidades cobradas por instituições particulares de ensino? Não. Não existe essa diferenciação em nenhum momento, tá? Vamos lá, próxima questão então, literalidade tá tranquila. Vamos lá, 556.